Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer a todos os irmãos que é uma alegria muito grande nós estarmos hoje aqui reunidos. Eu nunca imaginei, né, que ao completar 33 anos de casado, né, nós estaríamos comemorando esta data em um local assim tão aconchegante, né, tão na presença do Senhor, né. Com certeza esse é um filme que não passou pela nossa mente, mas o Senhor, irmãos, Ele prepara, né, surpresas para nós, né. E quero dizer que é muito bom, irmãos, estarmos aqui reunidos com os irmãos para louvarmos ao Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor. É motivo de muita alegria, é com muita felicidade. Nós estamos aqui. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória. Somos programinhas técnicos. Amém. Amém. Então, irmãos, é com muita alegria, né, que nós estamos aqui reunidos. E eu hoje até brincava com a doutora Cátia, quando ela estava, né, se preparando, com a ajuda da nossa outra filha Mariana preparando ela, né, e com todo carinho. E eu até disse assim: filha, eu aceito casar novamente com você, mesmo assim toda quebrada, eu aceito casar novamente. A palavra do Senhor, né? A gente aprende, né? A gente aprende no mundo, né? Que diz assim, né? Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, né? Na dor ou na alegria, no sorriso, nós temos que estar sempre juntos, né? E isso é uma verdade, né? Como a irmã França, ela falou, né? Que Deus nunca desistiu dela, né? Apesar de muitas das vezes ela fugir, ela escapulir, né? Mas o Senhor ali, né, carinhosamente, cuidadosamente perseguindo ela. Irmãos, ela não é uma exceção, ela não é a única, porque Deus, Ele cuida de cada um de nós. A palavra diz que o Senhor, Ele nos conhece pelo nome. Eu ainda não estou na pregação da palavra, mas aproveitando aí o testemunho que a irmã deu, né? O Senhor, Ele não desiste de nenhum de nós, irmãos. Porque, irmãos, se o Senhor fosse desistir de alguém, com certeza eu seria o primeiro que o Senhor teria desistido. Porque eu também já fui muito danado. Eu também já escapei, já fugi do Senhor muitas vezes. E o Senhor, Ele teve paciência comigo, Ele teve misericórdia para comigo, né? Ele fez a Cátia também ter muita paciência comigo, né? Eu falo isso hoje, irmãos, não triste, sabe? Não, eu falo com muita alegria, entendeu? Porque se o Senhor fez a Cátia não desistir de mim, é porque o Senhor viu em mim alguma coisa, por mínima que fosse, né, que era agradável aos olhos dele. E assim o Senhor vê, irmãos, em cada um de nós. Às vezes a gente pensa assim que a gente tem nenhum valor para o Senhor, né? A gente não vale nada para o Senhor. Mas, irmãos, pai, o ladrão ali na cruz, irmão, ninguém, né, daria uma oportunidade para aquele ladrão. Mas o Senhor deu. E o Senhor, Ele tem um detalhe muito interessante: as coisas do Senhor, irmãos, elas não são para daqui a pouco. Eu costumo dizer, as pessoas me acham graça, as coisas do Senhor não são meia sola, né? As coisas do Senhor, elas são completas, elas são perfeitas e elas são imediatas, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse: olha, eu vou analisar o teu caso, eu vou pensar, vou analisar, porque nós humanos, nós falamos assim: não, eu vou pensar, eu vou analisar, fica por enquanto aí, né? Sofrendo um pouquinho, né? Porque senão tu vai achar que foi muito fácil, vai cair de novo. Mas, irmãos, que bom que o Senhor, Ele não pensa assim, irmãos. Porque se o Senhor pensasse assim, coitado de nós, né? Mas exatamente porque o Senhor não pensa assim, irmãos, é que nós somos, né, abençoados. Né?
E ela falava aí, né, que o Senhor ele não desiste de nós, né? O Senhor nos ama de forma intensa, completa. E eu sempre me lembro de uma palavra quando eu ouço isso, irmãos, em Zacarias, quando o Senhor diz assim, alguém pergunta, né? Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Senhor, mesmo quando nós viramos as costas para Ele, mesmo quando nós ferimos o Senhor, Ele olha para nós como amigos. E que bom, né? Que bom que nós temos esse amigo, né? Porque é o único, irmãos, amigo que é fiel, que não falha, que não mente, que não engana. É o único. Eu digo sempre, eu posso falhar com as minhas filhas, eu posso falar com a minha mulher, posso falhar com o meu amigo, com o Marquinhos, que é meu amigo, trabalha comigo, né? Mas Deus nunca vai falhar conosco. Então é por isso que nós temos que, né, aceitar, né, esse amor sem medidas que Deus tem para conosco. É por isso que nós temos que nos render a esse amor. Nós vamos falar daqui a pouco de uma palavra, já está o que agora, Juliana? Já? Já podemos entrar na palavra. É por isso que nós vamos falar aqui, irmãos, na palavra de hoje, né, de bodas, mas nós vamos falar num sentido diferente. Porque o Senhor deu essa revelação para trazer essa noite aqui na casa de oração para mim e para os irmãos. Né? Então, irmão, você pode fugir o quanto você quiser de Deus, mas Deus nunca vai perder você de vista, porque o holofote dele, irmão, ele é poderosíssimo. Às vezes a gente vê aquele helicóptero da polícia, né, com aquele raio de luz ali, o bandido quer correr, quer fugir, e o holofote está ali. Né? Assim é Deus com o seu holofote. Às vezes quer fugir, às vezes até inconscientemente a gente está indo por um caminho que às vezes a gente nem sabe que aquele caminho é um caminho de morte, e o Senhor está com o holofote dele ali em cima da gente. Então, o Senhor nunca vai desistir de você. O Senhor nunca desistiu de Saulo, nem de Pedro. Né? Saulo, irmãos, era terrível. Mas no dia que o Senhor, né, foi lá e disse, a partir de hoje, vou mudar a tua vida. Né, irmãos? Foi imediato, né, porque ele perguntou, quem és tu, Senhor? Né? Ele já reconheceu, irmão, o Senhor. Porque no coração dele já tinha uma semente, Deus já se fazia presente no coração dele, e assim com cada um de nós. Então, glória a Deus por isso aí. Então, é motivo de muita alegria estarmos aqui hoje, para glorificar o nome do Senhor. O culto hoje, irmão, ele não é um culto de festa para mim e para a doutora Kátia, não. O culto de hoje, ele é uma festa para o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a Ele. Tudo que acontece hoje aqui e todos os outros dias, irmãos, é para a honra e glória do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E é por isso que nós estamos aqui felizes, reunidos com os irmãos, para comemorarmos, né, esse culto da galera, né, que significa dizer que é um culto de todos para todos. Né? Amém. E interessante que ao longo da semana passada, né, eu vinha buscando do Senhor, né, algumas palavras, né, para trazer hoje aqui. E hoje, irmãos, quando eu sentei para organizar, né, essas palavras, o Senhor falou assim, não vai ser nada disso que tu vai pregar. O Senhor tem misericórdia, Senhor. Ele disse, não é nada disso que tu vai pregar. Irmãos, e aí o Senhor, Ele me deu uma outra direção. É assim o Senhor conosco, irmãos. O Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus, né, de autoridade. Quando Ele fala conosco, irmãos, tudo que nós temos que fazer é obedecer. Porque se nós obedecermos, nós vamos ser abençoados. Né? E interessante que quando eu estava aqui, né, era eu e a doutora Kátia para virmos pregar aqui, mas ela, em função de uma queda que ela pegou aí, ela não pode ficar em pé, né, e tudo. Mas aí o Senhor falando comigo, e depois ela foi comigo lá no escritório, no gabinete, e aí perguntou, e aí, você já tem? O Senhor já lhe deu a palavra? Eu disse, já, Kátia. E ela disse, olha, o Senhor também falou comigo, e o Senhor me deu aqui uma direção. Eu falei, olha, para mim, Kátia,
ele falou de uma palavra, né? Porque o título da palavra de hoje é o culto das bodas do Cordeiro, né? Bodas do Cordeiro. Então o Senhor está falando comigo que a palavra hoje, ela é uma palavra que tem que ser levada a mim e a todos os irmãos, uma palavra que implique na gente, que nos faça pensar em compromisso. Amém. E ela disse, e foi a mesma revelação que o Senhor deu para mim, quer dizer, em termos de compromisso. Porque, irmãos, quando nós falamos em bodas, a primeira coisa que vem na nossa mente é festa. Bodas, uma festa lá de casamento, né? Uma festa. Só que a festa do Senhor, irmãos, ela é uma festa muito mais maravilhosa que as festas que nós estamos acostumados a ter no mundo, né? Não que algumas festas no mundo elas não sejam boas, porque em tudo aquilo que o Senhor está presente é bom, né? A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então é muito bom nós estarmos alegres, né? A palavra diz que um coração alegre ele aformoseia o rosto, né? Se você está alegre, se você está feliz, muitas das vezes alguém que está triste ali, está para baixo, está depressivo, ele vê você alegre ali, feliz, sorrindo, aquilo ali toca no coração dele, e às vezes aquilo acaba contaminando, né? Porque tudo que aquela pessoa naquele dia precisaria era de um sorriso, né? E às vezes o mundo ele não sorri para a gente, ele olha para a gente com uma cara feia, né? Então que bom, né, irmãos, que nós estamos hoje aqui para celebrar essa festa da boda dos cordeiros, mas é uma festa que o Senhor fala conosco, né? Que Ele quer conosco firmar um compromisso, né? Porque a primeira palavra, né, que o Senhor nos dá, eu pediria aos irmãos para, não precisa abrir as suas Bíblias não, porque nós vamos abrir várias palavras, né? Para que a gente possa, o nosso tempo dar, para que os irmãos entendam no final, por que o Senhor nos deu essa palavra compromisso? Por que Ele quer nos trazer hoje, né? Refletir sobre essa palavra compromisso. Então, em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7, diz assim, o título é o júbilo no céu, né? E o versículo 7 diz assim, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, o nosso culto são o culto das bodas do Cordeiro, né? Então o Senhor está dizendo, irmão, para nós nos alegrarmos, para nós exultarmos, para nós darmos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ou seja, irmãos, chegou o tempo, chegou o momento, chegou a oportunidade de nós firmarmos um compromisso com o Senhor. O Senhor falou com a irmã, quando ela disse, poxa, eu vinha fugindo, mas o Senhor estava atrás de mim, e hoje Ele me fez vir aqui e dar esse testemunho e cantar para Ele. Então o Senhor está falando, irmãos, de compromisso. Mas é um compromisso, irmão, que nós não podemos realizar esse compromisso, dar conta desse compromisso com tristeza. O Senhor diz, o meu fardo é leve. Então o Senhor quer que nós realizemos, né, o trabalho, a obra, que nós façamos, né, a obra dele com alegria. Por isso Ele diz, alegremos-nos. No mesmo capítulo 19, no versículo 9, diz assim, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quantos irmãos estão aqui que foram chamados, que foram convidados, né? Não foi convidado por mim, pela doutora Kátia, pela Juliana, pela Fabiane, pelo Marquinho. Não, irmão, é o Senhor que está nos chamando, nos convidando. É Ele que tocou no coração da irmã. É Ele que tocou no coração de muitos irmãos que estão vindo hoje pela primeira vez aqui, né? O Nil e a família dele, que é um amigo meu de muitos anos, né? É o Senhor que está convidando, né? A dona Nazaré, né? A bisavó do Lucas, né? Está vindo pela primeira vez aqui, né? Quer dizer, é o Senhor que está chamando.
irmãos, Ele quer firmar um compromisso conosco. É interessante, irmãos, que no banner do culto de hoje está escrito lá, né? Jovens, solteiros, homens, mulheres, casados, todos juntos. A obra do Senhor, irmãos, ela é para todos. O Senhor, Ele quer contar com todos. Ah, mas sabe como é, irmão Júlio? Eu sou casado, sabe? E meu marido, ele não está muito querendo vir. Eu sou casada, a minha esposa, ela não quer vir. Meu filho, a minha filha, irmãos. O Senhor, irmãos, Ele quer abençoar todos. Entendeu? Às vezes, a bênção do Senhor, ela começa por uma pessoa, por incrível que pareça, né? Na minha família, a doutora Kátia, ela sempre foi muito mais certa do que eu, né? Ela sempre foi uma esposa fiel, mas quando o Senhor, irmãos, Ele quis falar, a primeira pessoa da nossa família que foi para o Senhor fui eu. Então, como entender os projetos de Deus na vida da gente? Não tem como disse agora, as coisas de Deus, irmão, para o mundo elas são loucuras. A palavra diz que as coisas de Deus elas são ou muito altas, ou muito profundas, ou muito largas. Às vezes a gente não consegue entender. Mas se nós nos colocarmos numa posição de obediência, de compromisso, o Senhor Ele vai abençoar e Ele vai realizar a obra, irmãos. E olha que nós estamos aqui, irmãos, já fui eu, já foi a doutora Kátia, já foi a Juliana, já foi a Marlene, já foi o Marquinhos, né? A família do Marquinhos, quer dizer, a filha dele, a esposa dele foram os primeiros aí, até que alcançou o Marquinhos, mas nem toda a família dele, assim como nem toda a minha família, ela está aos pés do Senhor. Aí eu vou me desesperar, Senhor, poxa, Tu me fizeste ir para a Tua obra, Tu me fizeste firmar um compromisso contigo, Senhor. Mas, Senhor, ainda não vem a minha filha lá mais nova, Senhor. Poxa, Senhor. Aí sabe o que o Senhor responde para mim? Dobra teus joelhos. Vai orar. Vai te colocar na minha dependência. Porque toda honra, toda glória é minha, não é tua. Então é eu que sei a hora que eu vou fazer a tua filha, sabe, estar na minha presença. Porque quando tu não estava na minha presença, a tua mãe orava também pela tua vida, e tu não queria saber de estar aos pés do Senhor. Tu queria estar na farra, né? Queria estar, por outros caminhos, e a tua mãe lá de joelhos dobrados, quantas madrugadas ela nem dormiu, esperando eu e meus irmãos chegarmos da farra. E aí, irmãos? Então o Senhor Ele me lembra isso, para que nós tenhamos paciência, para que nós saibamos esperar do Senhor, porque, irmãos, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. É uma questão de nós, irmãos, termos paciência e confiarmos no Senhor. Porque o Senhor sabe a hora. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando nós falamos aqui, do compromisso, do chamado, o Senhor está falando que é para todos, não importa se é jovem. Mas eu sou muito jovem, ainda não quero. Está na obra do Senhor, irmão. Se o Senhor quiser, vai ser muito jovem mesmo. Se o Senhor quiser, e você se colocar numa posição de obediência, vai dizer: mas eu já sou muito velho. O Senhor não quer mais perder tempo comigo, irmãos. O ladrão ali, ele já estava na cruz, irmão, ele ia morrer, estava condenado já ali. Mas o Senhor salvou ele, irmão, ali naquela situação. Não importa qual é a nossa condição, o Senhor nos chama para realizar um trabalho. Ele nos chama para assumirmos um compromisso, uma aliança. Quando nós casamos, ou quando ficamos noivos, já botamos a aliança aqui, no dedo da mão direita. Quando casamos, colocamos na mão esquerda. Então, esta aliança é um símbolo da comunhão, é o símbolo de que a nossa vida, a partir daquele momento, nós fizemos um pacto, um compromisso, nós assumimos um compromisso, e é esse compromisso que o Senhor, irmãos, Ele quer firmar conosco hoje, aqui na casa de oração. O Senhor está nos chamando com esse compromisso, com essa aliança. Então, bodas é sinônimo, irmão,
não só de festa, mas também de compromisso, de aliança. E nessas bodas tem um noivo e tem uma noiva, como todas bodas têm. O noivo é Jesus, é o Cordeiro, né? E a noiva é a igreja fiel, né? Então as irmãs estão aí com o véu, né, de noiva e tudo, mas irmãos, esse privilégio ele não é só de vocês, não. O Senhor, Ele está chamando também para essas bodas. Ele também quer firmar um compromisso com nós homens que estamos aqui, não só com as mulheres, né? Porque o Senhor, irmão, Ele é o noivo, mas a noiva, como eu disse, ela é a igreja fiel. Então todo aquele que se dispuser, né, a andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade do Senhor, ainda que seja uma pessoa de inúmeras falhas, inúmeros defeitos, o Senhor, irmão, Ele não olha para os nossos defeitos, porque os olhos do Senhor, Ele vão lá no nosso coração. Porque, irmão, se o Senhor fosse olhar para os defeitos, Pedro não faria a obra do Senhor, Paulo não faria a obra do Senhor, e muitos outros, irmãos, que eu passaria a noite toda aqui, né, citando. O Senhor teve paciência com essas pessoas, porque o Senhor, Ele tinha um compromisso a ser firmado com aquelas pessoas. Então, irmãos, lá na boda de Caná da Galileia, a palavra diz que o mestre de cerimônias ele ficou impressionado de ver que normalmente nas festas o melhor vinho era, né, o pior vinho era logo, e quando as pessoas já estavam embriagadas, ele vinha e dava o melhor vinho. Mas quando o Senhor participou das bodas, ele ficou impressionado de ver que do início ao fim, o bom vinho é o mesmo. Então isso mostra, irmãos, que o Senhor, Ele tem fidelidade para conosco. O Senhor, Ele não nos engana. Ele não diz, olha, se tu vieres fazer a minha obra, se tu vieres assumir um compromisso comigo, rapaz, a partir daí a tua vida vai ser uma maravilha. Olha, acabaram os teus problemas. Né? Não tem uma propaganda na televisão que ela diz assim, acabaram os seus problemas. Irmãos, o Senhor, Ele não nos engana, mas Ele diz, não temas, né? Não temas, eu sou contigo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, não temas, bora. Irmãos, e se o Senhor for conosco, se Ele for adiante de nós, o que nós vamos temer? Nós vamos ter medo de quê? Do laço do passarinheiro, da flecha que anda de noite? Nenhum, irmãos. Porque, irmãos, como eu disse agora, aquela luz daquele helicóptero, a luz do Senhor poderosa, ela vai adiante, né? E de onde veio, né? Ela já neutraliza, né? E nada vai nos atingir. Ainda, irmão, que nós, em algum momento, a gente possa cair, mas logo o Senhor está ali para nos pegar pelas mãos e nos levantar e dizer, bora, rapaz, vai embora comigo. Né? Porque, como eu disse no início, irmãos, o Senhor é nosso amigo. Não importa o que nós fizemos, o que nós, né, possamos, por onde a gente pode ter andado, mas o Senhor, Ele nunca perdeu a gente de vista. Com certeza, amém. Ele está sempre ali a nos vigiar, a nos guardar. Irmãos, se a gente já fazendo besteira, coisa errada, o Senhor, Ele já cuida da gente. Imagina se a gente fizer coisas boas, né? Então, o vinho aqui mostra a fidelidade do Senhor do início ao fim. Ele é o mesmo. O vinho não mudou. O nosso Deus, Ele não muda nunca. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. E Ele nunca vai mudar também. Nós, homens, podemos mudar. Um dia é a cor do cabelo, outro dia, sabe, é a estatura, a gente vai envelhecendo, vai encolhendo. Um dia é uma palavra que a gente dá, amanhã já é outra palavra. Um dia nós estamos num emprego, outro dia nós estamos em outro emprego. Um dia a gente está de um jeito, aí a gente vai fazer uma Páscoa e já fica de outro jeito. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele não muda nunca. Por isso que o vinho lá nas bodas de Caná da Galileia, ele foi o mesmo do início ao fim. E olha, que ele ainda disse para a mãe dele, né, mulher, ainda não chegou a minha hora. Irmãos, se mesmo não tendo chegado ainda a hora do Senhor, o Senhor já fez aquilo ali perfeito, né? Imagina quando chega a hora dele, irmão.
de entrar em cena, entrar na nossa vida, cuidar de nós, né? Olha, vem cá, meu filho, qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que é que te aflige? Ah, Senhor, não dá nada certo na minha vida, tudo que eu faço é errado, os meus namorados não querem nada sério, né? Poxa, a minha namorada não quer nada sério, olha o meu trabalho, poxa, ninguém me dá oportunidade, olha, na minha rua que eu moro, poxa, sabe, ninguém gosta de mim, sabe? Irmãos, quando nós temos Deus conosco, irmãos, nós não temos que ter atitudes derrotadas, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de bênçãos, é um Deus que pode todas as coisas. Agora, Ele quer compromisso. Ele não quer, sabe, irmão, ficar, Ele não quer aquele namorozinho, sabe, de engana que eu gosto. Não, o Senhor, irmãos, Ele quer conosco casamento. Ele quer bodas. Ele quer compromisso. Ele quer fidelidade. Ah, irmão Júlio, mas eu não estou disposto a dar, porque o Senhor já fez tanta coisa errada lá atrás, e agora que o Senhor já está numa certa idade, aí agora o Senhor quer, mas deixa eu primeiro aproveitar. Irmãos, o Senhor dá o livre-arbítrio. Você está satisfeito com a vida que você está levando? Você está satisfeito com os compromissos que você firmou com o Senhor? A resposta é de cada um. A minha vida está tão tranquila, eu não tenho compromisso nenhum. Passo o dia todo dormindo. Quando acordo, como e vou dormir. Está uma maravilha a minha vida. Irmãos, nós temos visto aí pessoas milionárias, pessoas poderosas, estão morrendo de depressão, estão morrendo com vícios, estão morrendo com drogas, pessoas jovens, com toda uma vida pela frente. A vida deixou de ter sentido para essas pessoas. Por que será? É uma boa pergunta que nós podemos nos fazer, né? Poxa, aquela pessoa tão bonita, né? Poxa, tão jovem, tão, né? Tem tudo, né? O carro dele é o melhor carro, tem avião, tem helicóptero. O dia que ele quiser de ter, então ela, o homem que ela quiser, ela tem. Por que ela se matou? Por que ela suicidou? Por que ela tomou uma overdose de drogas? Irmãos, será que se essa pessoa tivesse Deus na vida dela, a vida dela seria assim, sem sentido? É uma boa reflexão para nós. Então, irmãos, quando o Senhor fala que Ele quer compromisso, é porque Ele está falando lá em Mateus 22, de 1 a 14, né? Ele fala de que são muitos os chamados, porém são poucos os escolhidos. Porque muitas das vezes, irmãos, o Senhor, Ele faz o chamado para nós, e a gente começa a andar no caminho do Senhor. Mas daqui a pouco a gente começa a achar que esse caminho, ele é muito chato. Sabe? Bom era lá minhas festas, dia de sábado, bom era lá aquelas redes que eu ia, bom era aquelas biritas, aquelas boates que eu ia. Irmãos, a irmã acabou de dar um testemunho aqui. Irmãos, eu costumo sempre dizer às pessoas, às vezes, elas se admiram quando eu digo que eu vou fazer 33 anos de casado, eu completei 33 anos de casado. Mas, seu Júlio, como? Quem eu era? É o senhor ou é a sua esposa que é heroína? É essa pergunta que eu ouço muitas das vezes. Seu Júlio, é muito tempo. Irmãos, eu não penso duas vezes em dizer, sabe, que a grande razão de nós conseguirmos, sabe, viver, né, 33 anos de casado, não que nós não tenhamos as nossas dificuldades, irmão, porque se eu disser que a nossa vida são só flores, eu sou um grande mentiroso. Mas a diferença, irmãos, é que quando nós temos uma dificuldade, hoje a gente procura resolver, sabe, aos pés do Senhor, orando um pelo outro, sabe, muitas das vezes pedindo perdão. Olha, eu errei, olha, eu falei de uma maneira mais grosseira, né? Olha, eu falei de uma maneira mais ríspida, olha, eu fui estúpido, olha, eu chamei um nome, me desculpe, me perdoe. Sabe? Essa é a diferença, sabe? E isso é possível quando a gente procura ter Deus na nossa vida. Com certeza, irmãos, eu não sou o único aqui, né, que tenho essa experiência. Eu não sou o único aqui, eu e a Kátia, o casal, que tem divergências, que briga,
né, que muitas das vezes têm opinião diferente. Mas eu digo com certeza absoluta, irmãos, que a partir do momento em que nós conhecemos Deus e que nós permitimos que Deus ele passasse, sabe, a fazer parte da nossa vida, ficou muito mais fácil resolver os problemas. Porque a partir daí há uma capacidade maior de conversar, de dialogar, de perdoar, de entender, sabe, de pedir desculpas. Não é uma humilhação, pelo contrário, é uma alegria. E isso, irmãos, é muito difícil no ser humano ele pedir desculpas, principalmente quando ele está certo, quando ele tem razão. Porque quando a gente está errado, é fácil chegar e dizer: eu errei, me desculpa, paciência. Agora, e quando a gente está certo, que a gente acha que a gente está certo, e às vezes até a gente está certo mesmo. E aí, irmãos, pedir desculpa? Não sei o que estou certo. Não, mas é ele que veio a pedir, então é ele que veio a pedir. E aí as pessoas ficam, irmãos, às vezes, semanas, meses, anos, sem se falar. Moram na mesma casa, dormem no mesmo quarto, comem na mesma mesa, mas, irmãos, não comungam do mesmo sentimento de amor, de perdão, de alegria. Entendeu? Então isso é quando a gente permite que Deus ele entre na nossa vida, ele entre no nosso coração, né? Ele vai diante de nós. Essa é a grande diferença. Quando nós decidimos firmar um compromisso com Deus, tudo fica mais fácil, irmão. Ou pelo menos as coisas ficam menos difíceis. Porque às vezes a gente mesmo que complica a coisa, né? A gente complica às vezes a coisa, mas com Deus na vida da gente, a gente vai descomplicando, né? O caminho ele vai ficando mais aplanado. E aí, quando o Senhor diz, né, que são muitos chamados, mas são poucos escolhidos, né? Porque, como eu disse agora, muitas das vezes o Senhor nos chama para fazer a obra dele, né? E aí nós ficamos relutando. Então nós fomos chamados, né? Mas nós, irmão, fazemos aquilo com tanta má vontade, fazemos aquilo, sabe, muitas das vezes, não para aparecer diante do Senhor, mas às vezes a gente faz aquilo para aparecer diante do irmão, do vizinho, da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe, né, do namorado, da namorada. Nós não fazemos para Deus. A palavra do Senhor diz, irmão, que tudo o que fizerdes, fazei como se fizerdes a Deus. Porque às vezes você vai se esforçar ao máximo para fazer uma coisa achando que você vai agradar a pessoa. Irmão, e ela não vê agrado nenhum naquilo. Mas Deus olha e diz: meu filho, que coisa maravilhosa você fez. Porque o Senhor, irmão, ele vai lá no nosso coração e ele vê a intenção que nós temos. Às vezes o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso semelhante, o nosso marido, a nossa esposa, o filho, pai, mãe, ele não consegue ver com os olhos que Deus vê. É por isso que o Senhor, irmão, ele confiou em Pedro. É por isso que ele confiou em Paulo. Porque o olhar do Senhor, eu volto a dizer, aquele facho de luz lá do helicóptero do Senhor, ele vai, ele penetra, irmão. Diz aqui, né, a palavra que ela é afiada, ela penetra, né? Ela vai até lá, ela junta, né? Ela penetra de forma profunda a palavra do Senhor. Ela entra na nossa vida, né? Ela rompe barreira, ela vai embora, ela chega lá no nosso coração. E aí o Senhor diz: meu filho, que coisa maravilhosa. Poxa, meu filho, eu estou orgulhoso de você, minha filha, minha serva. A palavra do Senhor diz em Mateus, irmãos, que nós devemos ser servos. E aí, irmãos, o Senhor me fez lembrar uma diferença entre servir e servir-se. Há uma diferença fundamental nisso aí, né? Porque tem horas, irmão, que nós queremos nos servir. A gente quer ser o primeiro a sentar na mesa, a gente quer um pedaço maior do pudim de leite ali, né? A gente não quer dar oportunidade para ninguém, não, porque eu gosto. Poxa, meu pai dizia: meu filho, você não é o único que gosta, tem outros na casa que gostam também, calma, né? E aí a palavra do Senhor lá em Mateus, irmão, ele fala disso, Mateus 20, 28, eu vim para servir e não para ser servido. Irmão, se Deus,
Todo-Poderoso, Ele diz isso. Quem somos nós para fazermos diferente? E o Senhor, irmãos, Ele tem Ele é tão maravilhoso, o nosso Deus, irmãos, que Ele ensina para nós, né, fazendo. Ele vai lá, Ele lava os pés, Ele beija os pés. Ele nasce numa manjedoura, Ele não nasce numa maternidade maravilhosa, né? Ele vai lá, numa manjedoura. Ele é rejeitado na terra dele, né? Se tu é rei, salva-te a ti mesmo. E ele diz: Pai, perdoa, ele não sabe o que fala, ele não sabe o que diz. Irmão, tudo que Deus fala para nós, Ele faz. Ele se fez homem, Ele veio aqui à terra, Ele veio nesse mundo para passar por todas as dificuldades que nós às vezes passamos. E Ele venceu tudo até a morte. E às vezes nós, diante de uma dificuldade, ontem eu dizia para a Kátia, ontem antes de dormir, ela não pôde se ajoelhar, mas como nós fazemos todas as noites, eu me ajoelhei e ela mesmo deitada, e nós glorificamos o nome do Senhor, irmãos, por ela não ter sofrido um dano maior, porque quando ela caiu, ela disse: eu quebrei meu pescoço. Eu disse: Kátia, se você tivesse quebrado o seu pescoço, você não estava nem falando. Glória a Deus, porque foi só uma queda. Nós não sabemos ainda nem o que aconteceu, se quebrou, se não quebrou, mas glória a Deus, porque Ele deu um grande livramento para você. Irmãos, antigamente eu não era assim. Antigamente acontecia uma coisa, eu ia dar glória ao Senhor 3 dias depois de reclamar 3 dias. Hoje eu procuro imediatamente glorificar o nome do Senhor. Senhor, não foi do jeito que eu queria, mas Senhor, glória a Deus, porque com certeza isso aí, sabe, tem bênção nisso aí, Senhor, tem livramento, Senhor. A palavra do Senhor diz também que para nós podermos, irmãos, ter comunhão com o Senhor, para nós participarmos da boda do Senhor, nós temos que ter veste nupcial. Poxa, irmão Júlio, que bonito isso, né? Veste nupcial. Olha, irmão Júlio tá, né? Eu não estou igual ao dia do meu casamento, porque ela era toda de branco, uma coisa assim, né? Não está aqui dentro, né? Mas estava todo periquitado, né? Mas, irmãos, a veste que o Senhor fala conosco aqui, sabe? A veste nupcial que o Senhor fala é nós irmos com veste de um coração limpo. Um coração, irmãos, sem egoísmo, sem ódio, sem rancor, sem inveja. Ai, irmão Júlio, isso aí é só na teoria, na prática não dá para fazer isso. Dá, irmãos. Dá. Nós não vamos conseguir sempre, mas, irmãos, se nós conseguirmos pelo menos uma vez, olha lá, você nunca tinha conseguido 0. Se você já conseguiu uma vez, se eu já consegui uma vez, então já é 100%, irmão. Porque você saiu de 0 para 1, já é 100%. Se você conseguir 2, já são 200%. É uma questão, irmão, de nós nos esforçarmos. Porque o Senhor diz, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. O Senhor, Ele pode fazer tudo. Mas, irmão, se Ele fizer tudo e não deixar nós fazermos nada, nós não vamos valorizar, irmão. Porque não derramei nenhuma gota de suor, nenhuma lágrima para conseguir isso. Que valor eu vou dar para isso aí? Eu falava aqui na semana passada que o pai da Kátia, meu sogro, o pai dele era libanês. E o pai dele gostava muito de ir a leilões, comprar as coisas em leilão. Mas que quando o pai dele chegava, e ele era pequenininho, ele gostava de ir com o pai dele, né? Gostava do pai dele. Aí o pai dele chegava lá na porta do dia de realizar o leilão. Antes dele entrar no local onde ia acontecer o leilão, ele fazia a seguinte pergunta: a pessoa que está vendendo isso aqui no leilão hoje, ela herdou ou ela construiu? Aí a pessoa dizia: não, ele herdou. Aí ele dizia para o meu sogro, o pai dele dizia assim: bora ficar, porque nós vamos comprar barato. Porque se ele herdou, ele não sabe, ele não teve dificuldade nenhuma para conquistar isso aí. Nós vamos comprar barato isso aqui. É óbvio, irmão, que há exceções. É óbvio, toda regra é exceção. A via de regra é isso. Mas quando a pessoa dizia: não, eu sou o dono disso aqui, estou aqui na porta, o senhor está falando com o dono do que vai ser leiloado. Aí diz que o
pai do meu sogro, Portugalês, Roberto, vamos embora, que vai sair muito caro tudo aqui. Porque se ele é o dono, ele lutou muito para conquistar. Então, irmãos, é assim que o Senhor quer conosco. O Senhor quer que a gente lute, que a gente batalhe, para que quando nós recebermos a bênção, quando nós tomarmos posse da bênção, nós possamos nos lembrar, irmão, da onde nós viemos, do charque de lodo. Irmão, nós estávamos num local terrível. Nós estávamos num lamaçal fedorento, nojento, terrível. E hoje nós estamos aqui na presença do Senhor. Mas se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não vigiarmos, a palavra diz: vigiai e orai e vigiai. Nós podemos voltar para lá, irmãos. Nós lembramos da história do filho pródigo, né? Tinha tudo. Ele resolveu ir embora. E todos sabem o que aconteceu com ele. Mas que bom, irmão, que quando ele decidiu voltar, o Pai, que é Deus, estava de braços abertos para recebê-lo. Amém. Temos também a história das 10 virgens, né? Das lâmpadas prudentes, né? Nós temos que estar muito atentos, irmão, vigilantes. As nossas lanternas, elas têm que estar com azeite. E esse azeite, irmão, você não vai comprar ali na feira do Meio Peso, ou na feira da 25, ou lá na feira da Cidade Nova, né, Marquinhos? Tem uma feira lá, né, Marquinhos? Tem, né? Irmãos, esse azeite, nós vamos encontrá-lo na palavra do Senhor. Nós vamos encontrar no dia a dia, vivendo na presença do Senhor, vigilante, sendo prudente, não perdendo as oportunidades de estarmos na presença do Senhor, estarmos realizando a obra. Nós não podemos, irmão, não devemos, né, abrir mão do compromisso com o Senhor. O Senhor quer firmar um compromisso, Ele quer firmar uma aliança conosco. Irmãos, no nosso caminho para as bodas, existem muitas pedras. Muitas pedras. Pedro, em Mateus 26, ele nega Jesus. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Irmão, 3 pedras no caminho de Pedro. Mas quando Pedro, irmãos, ele resolveu firmar um compromisso com o Senhor, ele resolveu firmar uma aliança com o Senhor, a primeira vez que Pedro abriu a boca para pregar, diz a palavra, lá em Atos 2,41, que foram 3.000 batizados. Irmão Júlio, às vezes eu até quero firmar um compromisso com o Senhor, mas eu não sei falar, eu me tremo todo, né? Às vezes, se eu não sair correndo para o banheiro, eu me urino lá no púlpito, irmão Júlio. De tão nervoso que eu fico, minha perna treme. Irmãos, você não é diferente de mim nem de ninguém. Glória! Muitas das vezes também eu já tremi, eu já me urinei. A minha barriga, irmão, ela enrijeceu aqui, que eu pensei que eu ia morrer ali. Ficou duro. Eu passei uns 2 dias para aquilo relaxar. Mas se eu tivesse desistido, Pedro não desistiu, irmão. E quando ele abriu a boca pela primeira vez, foram 3.000 almas. Irmãos, o Daniel e os companheiros dele, lá na fornalha de fogo, o rei disse para eles que se eles não se ajoelhassem diante do Deus dele, eles iam para a fornalha. E eles responderam, disseram, olha, seu rei, nós não vamos nos ajoelhar para o teu Deus. E saiba tu, rei, que se o nosso Deus, ele nos livrar, ele é o nosso Deus. Se ele não nos livrar, ainda assim ele será o nosso Deus. Irmãos, isso é fidelidade. E olha, irmãos, que Daniel e seus amigos eram jovens. Quando nós somos jovens, que nós todos aqui somos jovens, tem uns que são mais jovens, outros menos jovens, né? Eu me incluo nesse time dos menos jovens, né? Mas tem pessoas muito mais jovens do que eu aqui. Quando nós somos mais jovens, é muito difícil a gente dizer não para um convite.
para uma noitada, para uma farra, para uma birita, para uma roda de samba. Mas Daniel e os amigos dele lá, irmãos, e às vezes a gente já é velho e a gente tem dificuldade de dizer não também para essas coisas, não é só o jovem, não. Mas Daniel e seus amigos disseram não. E eles, irmãos, não pereceram, eles não morreram, eles não perderam absolutamente nada por terem dito não. Então, às vezes, a gente diz assim, mas sabe como é? Se eu fizer isso, aí não vou mais arranjar namorada, sabe? Meus amigos nem mais vão querer sair comigo, porque eu vou ficar uma pessoa careta. Irmãos, você vai ficar a pessoa mais linda, mais maravilhosa, mais reluzente do seu bairro, da sua rua, lá do seu pedaço, lá do seu quadrado. É o contrário. E vai acontecer algo, irmão, que quando os seus amigos, eles começarem a perceber em você essa mudança, eles vão dizer, puxa, o que está acontecendo com você? Fala para mim, me ensina, me mostra. Esse é Deus. Então, você não vai perder nada, você só vai ganhar. Daniel e seus amigos não perderam nada. Por quê? Porque foram fiéis. Nós estamos falando de boda, nós estamos falando de fidelidade. Estamos encaminhando já para o final, irmãos. Irmãos, o jovem rico, a palavra diz que ele era muito rico. A palavra diz também que ele conhecia todos os mandamentos. Quando o Senhor falou para ele, né, Senhor, o que devo fazer, né, para herdar o reino do céu? Olha, você tem que seguir meus mandamentos. Senhor, eu já conheço todos, eu já sigo todos eles. Você já segue mesmo? E o Senhor, ele é muito sábio, né? Ele é muito esperto, né? O Senhor, ele é muito inteligente, né? Ele é o dono da sabedoria, ele é a sabedoria, né? Ele não é, meu filho, você já conhece todos. Então faz o seguinte, olha mesmo que conhece mesmo, fazer um teste rápido aqui contigo, um Enem rápido aqui contigo. Pega tudo que tu tem, vende, arrecada tudo e distribui entre os pobres. A palavra diz, irmão, que o jovem rico, ele saiu muito triste, porque ele tinha muitos bens. Mas os bens dele, irmãos, não eram os bens que dão a verdadeira alegria. Nós falamos no início aqui, tem muitos artistas, muitos jogadores, muitos cantores aí, milionários, milionários, não sabem mais o que fazer com o dinheiro, mas que vivem mergulhados nas drogas, na depressão, porque não conhecem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Tem tudo, não falta nada, mas falta o principal, que é Deus na vida deles. Então, irmãos, nós não podemos nos iludir. Irmão, poxa, mas a minha vida é uma luta, sabe? Puxa, a vida é terrível. Eu vejo aquele outro irmão lá, não vai para a igreja, não faz nada, não dobra o joelho. E olha a vida dele como é. Não se pressione, não turbe o vosso coração. Creia em Deus. Agora, vai à luta, batalha. Não fica de braços cruzados que, né? Não vai bem fácil para ti, para que você possa valorizar. Amém. Então o jovem rico, ele não quis compromisso, ele não quis bodas com o Senhor, ele não quis ser fiel ao Senhor, ele quis compromisso com os bens dele. Então a palavra diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Onde estiver teu coração, aí estará teu tesouro. E o jovem rico, ele foi claro em mostrar que o tesouro dele estava em outra coisa, não no Senhor. Irmão, a palavra também nos fala de um compromisso muito interessante. Eu gosto muito dessa passagem em Lucas 21, 1:4, a oferta da viúva pobre. Não sei se todos conhecem que várias pessoas chegavam ali e colocavam dinheiro numa bacia. Um chegava lá com um pacote de R$1 milhão, jogava lá. Outro chegava lá com €1 milhão, outro chegava lá com $1 milhão. E a pobre viúva, a palavra fala de uma pobre viúva, não fala de uma viúva, fala de uma pobre viúva, viúva pobre, aliás. E ela foi de uma moeda. E o Senhor perguntou para o discípulo, quem deu mais? O cara que deu €1 milhão de dólar lá. E o Senhor diz, irmãos, que a maior oferta foi da viúva pobre. Mas como, Senhor, ela deu uma moedinha de 50 centavos. Era tudo que ela tinha. Então ela deu tudo.
que você tem para dar para o Senhor. Mas se você der de todo o seu coração, irmão, o Senhor vai receber essa sua oferta como o melhor de você. Ele vai entender que aquilo que você deu para Ele era tudo que você tinha para dar. Irmãos, às vezes tudo que nós temos para dar é levar a palavra do Senhor para um amigo necessitado, para um enfermo, para um prisioneiro, para um doente, para um colega de trabalho que está, olha, né, em situação difícil, depressão. Às vezes no salão que a gente chega para fazer a unha. Irmão, um dia desse eu cheguei numa padaria e eu comecei a falar de Deus para o gerente dessa padaria. Ele não queria me deixar eu embora da padaria. Senhor, você tem que voltar lá para o teu lugar. Não, traga mais uma madalena de cortesia para o seu filho. Não, irmão, já comi 3 madalenas de cortesia, mais uma. Irmão, aquela pessoa, nunca, ele disse, Júlio, nunca ninguém falou de Deus para mim, seu Júlio. Eu disse, irmão, glória a Deus, porque o Senhor me escolheu para falar de Deus para você. Entrega a tua vida na mão de Deus, tu vai ver a diferença que vai ser. Eu chego lá, irmão, eu entro na padaria, ele está lá no fundo do balcão e ele já está fazendo a Deus de lá. Glória a Deus, Deus. eu fico muito feliz, sabe, de saber que ali naquele lugar tinha alguém precisando ouvir que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Irmão, não dei dinheiro para ele. Irmão, se eu não fizesse questão de pagar, eu não ia nem pagar tudo que ele queria me dar de cortesia, um pão, um madalena, um docezinho. O Marquinhos gosta muito de lá, a gente vai sempre junto. Entendeu? Ele estava sedento, ele estava esfomeado de Deus, de ouvir de Deus, o quanto Deus é maravilhoso. Irmãos, para finalizar, o Senhor manda dizer para mim e para você: não abra mão do seu chamado, não abra mão da sua aliança, não abra mão do seu compromisso. Virão muitas lutas, muitas tempestades. Nós ouvimos aqui o louvor que a irmã cantou, o barquinho, né? O nosso barquinho, às vezes, ele vai ali, irmão, né? O que a onda, como dizia meu pai quando ele era regatou meu filho, às vezes a onda era tão forte que ela lavava o convés de um lado e de outro. O convés é a parte da frente da embarcação. Meu filho, às vezes a gente tinha que jogar mercadorias fora para o barco ficar um pouquinho mais leve. Porque ele vinha muito carregado, então não aguentava aquele temporal, aquelas ondas. Quantas vezes eu pensei que eu não ia chegar em casa para ver minha mulher e meus filhos. Então eu orava a Deus, oh meu Deus, me ajuda, eu tenho meus filhos para criar. Meus filhos são pequenos, eles precisam do meu trabalho ainda, Senhor. E o meu pai, irmão, ele não era evangélico, ele era católico, mas ele cria em Deus, ele queria que Deus era o escape dele, era o socorro bem presente, nas dificuldades, nas alegrias dele. Se ele invocasse o nome de Deus, Deus iria ouvir a oração dele e iria ajudá-lo. Então é isso, irmãos, a essência de toda essa palavra aqui. Deus está dizendo para nós: eu quero ser teu amigo, eu não desisto de ti. Como ele falou para a irmã: não foge de mim, vem cá, eu quero te dar um abraço. Quanto tempo você não tem ninguém para te abraçar, para te beijar? Vem cá, eu quero comemorar uma bodas contigo. Vamos tomar aqui o melhor vinho. O meu vinho, ele é legítimo, ele não é falsificado. O vinho do mundo, irmão, é um vinho pirata. É um vinho do Paraguai. Mas o vinho do nosso Deus, ele é um vinho, o melhor vinho. Porque ele é o bom vinho, irmão, do início ao fim. Ele é o melhor vinho, você tendo ou não dinheiro para tu mais a comprar esse vinho. Aliás, a palavra do Senhor diz, irmão, que de graça recebereis e de graça dareis. A viúva pobre, ela era pobre, mas ela era pobre de moeda, mas de fé, de amor para Deus.
ela era milionária. E é por isso que Deus olhou com o holofote usando o helicóptero dele, aquela viúva pobre. Então, irmão, o Senhor ele quer fazer, Ele quer ter essa mesma experiência conosco. É uma questão de nós nos rendermos a esse Deus. A palavra diz: não endureçais o vosso coração, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta do teu coração, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Irmão, ele não está dizendo: eu vou entrar e vou cear, vou tomar o que tu tem de melhor, vou comer e vou embora. Não. Porque Deus, irmãos, Ele quer compromisso, Ele quer aconchego, Ele quer amor conosco, Ele quer fidelidade, Ele quer o que um casal, um homem espera de uma mulher e de uma mulher espera de um homem. Eu tenho a impressão, quando eu vejo as mulheres falar o que mais lhe atrai no homem, a maioria das vezes eu vejo a mulher dizer é que ele seja fiel. Porque, irmão, a pior coisa que pode ter com uma pessoa é a traição. É a pior coisa que pode ter. E eu não estou falando aqui só, irmão, da traição de um marido com uma esposa, de uma esposa com um marido. Eu estou falando também de uma traição, sabe, de um pai para um filho. Né? Um pai que pega o dinheiro que seria para a comida dos filhos e ele gasta em bebidas, em farras, em prostituição e deixa a família com fome. Isso também é infidelidade, meu. No meu trabalho, eu posso dar o melhor para o meu trabalho, mas eu não dou. Isso é infidelidade também. Eu tenho um amigo, sabe, e o meu amigo, sabe, ele está ali do meu lado, ele precisa de mim, mas eu viro as costas para ele quando ele mais precisa de mim. Um amigo que às vezes cai enfermo. Às vezes você vai visitar uma pessoa dessa, ele diz: puxa, que alegria eu estou sentindo de estar lhe vendo. Num asilo, irmão, muitos velhinhos ali abandonados. Você chega lá: puxa, minha família nunca mais veio me ver. Isso é fidelidade também. E essa é uma fidelidade, irmão, que maravilhosa, porque aquela pessoa, ele não tem nada para lhe dar em troca. Ele não tem poder, ele não tem prestígio, ele não tem dinheiro, ele não tem influência. Irmãos, é assim que Deus olha para nós. Ele não olha porque nós temos dinheiro, poder, influência, amizades, porque Ele é o dono de tudo. É verdade. Então, tudo que Ele quer de nós é o nosso amor. É eu dizer: Senhor, eu te amo, Senhor. Senhor, tu és o meu noivo querido, Senhor. Ô, irmão Júlio, mas eu sou homem. Eu vou dizer para o Senhor: Senhor, tu é meu noivo querido. Sim, irmãos. Sim, irmãos. Porque, irmãos, quando nós estamos enrascados, é esse noivo maravilhoso que nós temos, esse Pai maravilhoso que nos salva, que nos tira da enrascada, que nos dá livramento, que nos dá vitórias. Às vezes, todo mundo nos abandona, mas Deus não nos abandona. De madrugada, está ali no nosso leito, na nossa cama, chorando. Não tem mais lágrima para derramar por um filho que está desviado nas drogas, por um marido que não volta para casa. E aí, irmãos, a gente dobra o nosso joelho e vai conversar com Deus. E Deus, Ele, às vezes Ele diz assim: não precisa nem abrir tua boca, eu já sei de tudo, eu te conheço, confia em mim, ora, tenha paciência, vai chegar a tua hora. Né? Então, irmãos, nós falamos de compromisso, né? Nós falamos palavras muito bonitas, mas para encerrar, eu vou trazer uma palavra aqui em Isaías 6, de 1 a 10. Esta palavra, irmão, ela é uma palavra muito séria. Muito séria. Porque, irmãos, o compromisso que Deus quer firmar conosco não é um compromisso de uma noite de verão. Ele quer um compromisso eterno, para a vida toda.
E a palavra em Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 10. O título da palavra é A Visão de Isaías e o Seu Chamamento. Diz assim a palavra: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, às vezes nós achamos que nós não temos nada de bom para Deus. E olha o que o Senhor vai falar agora. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Irmãos, essa brasa viva é o sacrifício de Jesus por nós. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Irmãos, o que o Senhor quer aqui, irmãos, Ele quer poder contar conosco. Então, irmãos, se você acha que você não tem condições, que você é um caso perdido para Deus, Deus está dizendo: não, eu tiro o que tiver de impuro nos teus lábios, porque agora os teus olhos estão vendo o Senhor dos exércitos. Irmão, a mulher de Jó diz para ele: amaldiçoa e morre, amaldiçoa teu Deus e morre. Ela jogou uma casca de banana, ela jogou uma pedra enorme para o caminho de Jó. Mas Jó, irmãos, ele disse: não, de forma nenhuma. Então, irmãos, nós não podemos deixar de aceitar essa mão estendida que o Senhor, Ele coloca hoje na nossa direção. Ele quer colocar uma aliança no nosso dedo. Ele quer realizar uma obra conosco. Uma obra que um dia Ele nos chamou. Porque muitos aqui, irmãos, já foram chamados. Muitos já estão realizando essa obra do Senhor. Muitos estão aqui loucos para aceitar este convite e realizar a obra do Senhor. Alguns ainda estão ali pensativos. Irmãos, não duvide, não hesite, aceite, porque é o melhor. É o melhor. Deus só quer o melhor, Ele só tem o melhor para nós. Então este é o convite que o Senhor, irmãos, Ele faz para mim e para todos nós nessa noite aqui na casa de oração. Que nós possamos aceitar esse convite, que nós possamos fazer esse nosso caminho, participar dessa bodas, assumir esse compromisso, assumir essa fidelidade com o Senhor, porque seguramente, irmãos, nós seremos muito mais abençoados do que nós já somos. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos. Amém, irmãos. Enquanto eu troco aqui a pilha do microfone, eu vou pedir às irmãs que deixem o microfone e elas vão ensinar uma coreografia para vocês. Nós já vamos cantar o louvor final. E
Tem 7 brindes. Tem brinde para todo mundo, mas tem 7 presentes especiais. Então as 7 pessoas mais animadas desse louvor vão ganhar. Então dê tudo de si. Dê tudo de si. Elas vão ensinar para vocês. Podem ensinar? Amém, irmãos. Amém. Quando falar assim, vai brilhar. Já pode assim, ó. Vai brilhar. Sua luz vai brilhar. Amém, irmãos? De novo, de novo. Vai brilhar. Vai brilhar. Isso. Vai pra frente. E vem pra trás. Vai brilhar. Amém. Glória a Deus. 8 brindes, né? 8 presentes além do brinde. Amém. Então aumenta, irmão Luiz, e vamos lá. Amém, irmão. O tempo de luto acabou. Vamos crer. Vocês podem declarar. Aleluia. E não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Começou. Também vocês, hein? E não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Só vai melhorar. Nas palmas. Avisa ao povo que a tristeza acabou. O noivo, a noiva, o encontro no céu. A igreja, o cordeiro, a festa de Deus começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Começou, diga igreja, e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Só vai melhorar. Agora vai brilhar, vai brilhar. Tua luz vai brilhar. Vamos, igreja. Vai brilhar, vai brilhar. Tua luz vai brilhar. Cadê os pisca-pisca do Senhor? Tua luz vai brilhar. Cadê os gritinhos? Avisa pro povo. Avisa ao povo que a tristeza acabou. O noivo, a noiva, o encontro no céu. A igreja, o
Deus. Então vamos ver aqui, né? Antes da gente orar, não é isso? Vamos fazer 2 filas aqui. E aí a gente vai entregar logo o brinde antes de orar, para não ficar aquela confusão. Né? Amém. Então pode ser homens de um lado e mulheres do outro. Já, pode fazer, pode. Olha, eu achei que a Cíntia estava muito animada. Tá? Eu achei que a Lene estava dando os gritinhos. A Silene fez umas dancinhas bem legais. Ela também arrasou. Ela veio até pra frente. Isso. É desse jeito, amados. Vamos lá, me ajuda aqui, Fabi. Vai entregando um para cada um e eu vou entregando os mais animados. Não, é a Bíblia agora. Um para cada um. Vamos lá. Cíntia, você mereceu um especial. Você foi muito animada. A irmã aqui. Qual é seu nome, irmã? Você mereceu, irmã. Esse que é Deus. É o Deus de alegria. A Silene dançarina. Mereceu também, hein? Cada um vai ganhar uma bíblia e um óleo, hein, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. Quem mais estava animada? Thalita, né? Thalita dançou muito. A Thalita gosta de ler, né? Então, prefere livro ou CD? Amém. Olha, esse aqui é Deus. Amém, irmãzinha. Parabéns pela sua animação. Quem mais estava animado? Helene gritou. Deu um gritinho. Só pelo gritinho, Helene. Valeu. Helene já ganhou pela dança? A sua dança foi mara. É muito boa. Cadê? Vem pegar a tua Bíblia aqui. Amém, irmãos. Dá até brinde, hein? Doutora Kátia merece um? Irmão, você merece, porque você veio mesmo aguentada. Amém. Quem mais estava animado? Dá bem aqui, hein, gente? Quem mais? Me digam aí, a Débora, né? Comandou a coreografia. Irmão, você merece, tome. Amém, irmão. Quem não pegou Bíblia e óleo? Já? Todo mundo já pegou Bíblia e óleo? Levanta as mãos quem não pegou. Todo mundo com sua Bíblia e com seu óleo? Amém, irmãos. Glórias a Deus. Então vamos orar, né? Vamos orar nessa hora. Vamos esperar aqui quem vai conduzir a oração, né? Quem conduziu uma oração fervorosa de Deus mesmo, ainda tem mais 2 brindes aqui, hein? Amém. Nosso técnico de som. Amém. Aleluia. Já tá todo mundo com você? Eu posso fazer uma roda pra gente orar. Amém. Coração. Ai, desce. Tudo bem? Amém, gente. Enquanto a irmã Regina vai fazer a oração final, eu e a Nete vamos ungir vocês, amém? Amém. Maravilha, né? A palavra de hoje foi como foi a palavra de hoje, irmãos? Compromisso. Ele não disse assim, olha, venho para receber Jesus. Venho dizer, olha, Deus quer que não. Ele quer um compromisso. Ele não está dizendo, olha, eu vim para cá para minha igreja. Irmão, presta atenção. Ele não está falando, olha, eu vim para cá para minha igreja, não. É Jesus. Jesus foi muito claro hoje para a nossa vida. A palavra do pastor Julino foi tremendamente abençoada. Amém. Ele Deus te abençoe. Amém. Ele quer compromisso. Amém. Né? Ah, você quer receber Jesus? Não, Senhor. Eu
nomes. Ninguém falou em religião. Falou do Senhor Jesus. Isso foi tremendo. Então eu quero orar sobre essa palavra. Dizer que Deus Todo-Poderoso, aquele que nós servimos, aquele que nós temos uma intimidade com Ele, é um compromisso, é uma obediência. E através dessa palavra, eu quero dizer que Deus Todo-Poderoso, Senhor Elion, aquele que nos vê, Ele está nos olhando, aquele que prescruta, que tem o poder de prescrutar o mais íntimo do nosso ser. Esse Deus que nós falamos sobre isso nessa hora. Esse Deus que nós falamos aqui, o pastor Filho falou. Esse Deus que é a casa de oração, sempre está aqui falando. É um Deus poderoso, Ele faz. Ele vai fazer amanhã, Ele faz hoje. Depende só do teu coração. Depende só do teu querer. Esse Deus que é pronunciado aqui nesta casa. Ele faz, Ele é poderoso em fazer muito mais daquilo que nós pensamos. Às vezes nós estamos apenas pensando, Ele já está fazendo. Esse Deus que foi falado nesse dia. E por isso nós agradecemos a Deus por cada coração, por cada vida que veio aqui e ouviu. E eu creio que cada um teve uma experiência nova desse Deus poderoso. Abençoamos as vidas, abençoamos os corações. Dizemos que Deus é tremendo. Ele cuida de nós. Ele está cuidando de cada vida, Ele está cuidando de cada coração. Amém. Nós agradecemos a Ele em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma foto de todo mundo. Esta quarta-feira, amanhã, domingo, não teremos culto 10 horas da manhã. Mas quarta-feira, 19h30, se Deus quiser, teremos culto novamente aqui. Estão todos convidados. 19h30 até 21 horas. Termina 21 horas. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá, vamos fazer a foto.